Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qual é que você está fazendo o seu devocional, hein? Aí você deve estar perguntando assim, pô, o pastor não está trocando de roupa não, o que é isso? Essa mesma roupa de novo? É porque eu estou precisando fazer uma viagem e já deixei gravado alguns dias para facilitar a minha vida e a vida de vocês e não tem imprevistos, então por isso que vocês estão me vendo aí, tá? Estou aqui no meu gabinete e hoje nós vamos caminhar nosso plano de leitura para o dia 8. Tá marcando aí no seu plano de leitura? Marca lá, dia 8, Mateus 20 e 21. Por enquanto nós estamos seguindo essa tomada dessa semana aqui em 2 capítulos por dia. Continuamos firmes e fortes na leitura dos evangelhos. Mateus capítulo 20. Vamos lá, pegue sua Bíblia, vamos comigo. Deus nos abençoe. Vamos lá. O fazendeiro generoso. Essa parábola é sensacional. Jesus contou a seguinte história. Era uma vez um fazendeiro que foi à cidade para contratar trabalhadores para sua fazenda. Ele saiu de madrugada, encontrou alguns trabalhadores, contratou-os pelo valor do dia e os enviou para a fazenda. Ele saiu novamente às 9 da manhã, chamou outros que estavam sem trabalho. Trabalhem para mim e no final do dia receberão o que for justo. Eles concordaram. Perto do meio-dia, o fazendeiro foi de novo à cidade e encontrou trabalhadores que esperavam na praça por uma oportunidade, e ele também os contratou. O fazendeiro saiu mais uma vez da cidade, eram 5 horas da tarde. Tendo encontrado ainda trabalhadores disponíveis, perguntou: Por acaso, vocês que estão aqui ainda a essa hora, por que vocês não estão trabalhando? E um deles respondeu: Acontece que ninguém nos contratou até agora. Ele disse: Então venham para minha fazenda. E eles concordaram. No fim da jornada de trabalho, o fazendeiro chamou o gerente e disse: Chamem os trabalhadores para receberem seus pagamentos. Chame pelos últimos. Comece pelos últimos. Pague a diária completa para todos eles, não importa a hora que chegarem. Assim, os que chegaram às 5 da tarde receberão a diária integral. Quando chegaram os que começaram a trabalhar de madrugada, eles pensaram que iam receber um valor maior. Como não receberam a mais e sim o mesmo valor dos outros, eles reclamaram: Chefe, pagastes aos que chegaram no final do expediente o mesmo valor que nós recebemos, só que nós trabalhamos o dia inteiro, estamos cansados e suados, mas eles não. Isso não é justo. O fazendeiro respondeu a um dos que reclamavam: Meu amigo, de modo algum estou sendo injusto com você. Você não aceitou trabalhar para mim e receber uma diária? Então pegue e vá. Pegue o que é seu e vá embora. Ou você acha que eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? Não me venha dizer que ficou com inveja da minha bondade. Jesus concluiu. Na verdade, o evangelho da graça de Deus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muito bom. A caminho de Jerusalém, localizado numa região montanhosa da Judéia, Jesus chamou os apóstolos para uma conversa reservada e disse: Vocês sabem que estamos subindo para Jerusalém, lá serei entregue aos líderes dos sacerdotes e dos teólogos, eles me condenarão à morte, pessoas malvadas zombarão de mim, me machucarão e me crucificarão, só que no terceiro dia eu ressuscitarei. Mais uma vez Jesus fala sobre isso. Estando eles em Jericó, a esposa de Zebedeu apareceu. Seus filhos Tiago e João estavam com ela, e a mãe se inclinou diante de Jesus e disse: Mestre, eu preciso de um favor. Jesus respondeu: O que é que deseja? Dada a oportunidade, ela fez um pedido incomum. Eu quero que quando chegares ao poder, nomeie meus 2 filhos, Tiago e João, como seus principais assessores. Aqui, no caso, coloque um à sua direita e um à sua esquerda lá no céu. Jesus se virou para os dois e disse: Vocês não têm a menor ideia do que me pedem por intermédio da sua mãe. Por isso eu lhes pergunto: Vocês serão capazes de sofrer comigo o que eu sofrerei? Juntos responderam: É claro que sim. Jesus replicou: Certamente vocês sofrerão. Agora, quanto a terem privilégio, isso não é comigo. Esse tipo de decisão pertence ao Pai Eterno, segundo o propósito dele. Os outros 10 apóstolos ficaram indignados com Tiago e com João, e Jesus, no entanto, chamou todos para bem perto e ensinou o seguinte: Como vocês sabem, os dirigentes das nações dominam com mãos de ferro as suas populações. No entanto, vocês não os imitarão. Pelo contrário, quem quiser ser reconhecido deve trabalhar duro em favor dos outros. Quem quiser ser líder deve ser o que cuida dos outros. Sejam meus imitadores. Eu não estou aqui para receber honras, mas para servir. Pronto que estou para entregar a minha vida para que muitos sejam salvos. Quando a comitiva de Jesus saiu de Jericó rumo a Jerusalém, uns 30 quilômetros adiante, muita gente o acompanhava. Na estrada, 2 cegos ouviram que Jesus estava passando por ali. Então eles gritaram: Tenha compaixão de nós! Sabemos que tu és o Cristo enviado por Deus.
pessoal em volta repreendia os dois, mandando que calassem a boca. Eles, porém, não deram a mínima atenção e continuaram gritando juntos: Tenha compaixão de nós, sabemos que tu és o Cristo enviado de Deus. Jesus os ouviu, parou e deu-lhes a devida atenção e perguntou: O que vocês querem de mim? E eles de novo em conjunto pediram: Queremos que nos faças enxergar. Cheio de profunda compaixão, Jesus tocou nos olhos deles e a partir desse momento passaram a ver. Desde então, os dois passaram a seguir a Jesus. Mateus 20, agora vamos para Mateus capítulo 21. Jerusalém, domingo, dia 29 de março de 33. A Bíblia traz até a data, gente, fantástico. A comitiva de Jesus estava bem perto de Jerusalém. Antes de entrar na cidade, a equipe parou na entrada da cidade de Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus apóstolos àquela cidade e eles receberam a seguinte tarefa: sigam à nossa frente. Em Betfagé, vocês encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Eu quero que desamarrem os animais e os tragam até aqui. Se alguém o questionar, respondam apenas: o nosso mestre precisa deles. Não haverá objeção e vocês poderão trazer tranquilamente os animais. Essa providência de Jesus já fora prevista por intermédio do profeta. Diga aos moradores de Jerusalém: o rei de vocês está chegando e ele vem montado com toda a humildade sobre o filhote de uma jumenta. Zacarias 9:9. Os apóstolos obedeceram às palavras de Jesus e trouxeram a jumenta e seu filhote, e depois colocaram as suas próprias roupas sobre os animais para servirem como elas. Então Jesus montou sobre o filhote. Muitas pessoas dentre a multidão, à beira da estrada, estenderam as suas roupas no chão. Outras forraram o caminho com ramos tirados das árvores. Uma procissão se formou em volta de Jesus. As pessoas que iam cantando músicas, uma delas eram: Viva aquele que será tão grande quanto o rei Davi! Bendito que vem em nome do Deus eterno, ao Deus eterno exaltamos. Jerusalém, segunda-feira, 30 de março de 33. Quando Jesus finalmente entrou em Jerusalém, toda a população ficou agitada. A pergunta que todos faziam era essa: quem é ele? Muitos sabiam a resposta: ele é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jerusalém, terça-feira, 31 de março. Então, estando em Jerusalém, Jesus foi à área do templo onde o comércio era intenso. Havia bancadas onde moedas estrangeiras eram trocadas por moedas locais e balcões onde eram vendidos os pombos para os sacrifícios. Jesus derrubou as bancadas de câmbio e os balcões de vendas de pombos, e ele explicou seu ato citando as palavras tiradas do profeta Isaías e Jeremias. O Deus eterno disse: o meu templo será uma casa de oração, no entanto vocês transformaram num lugar onde os ladrões agem à luz do dia. Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Estando Jesus ainda no templo, aproximaram-se dele muitos doentes, a maioria formada por cegos e amputados. Jesus os curou. No entanto, a reação dos dirigentes religiosos e seus assessores à presença de Jesus foi furiosa, especialmente quando viram as crianças correndo pela área do templo e cantando: Viva aquele que será grande como o rei Davi! Indignados, confrontaram Jesus: Você concorda com isso? Concorda com o que estão cantando? E Jesus respondeu: É claro! Parece que vocês nunca leram aquela passagem do Salmo 8 que diz: Quando pegam no colo o filhote esperado, os pais têm suas forças renovadas. Em seguida, Jesus deixou a área do templo e foi para Betânia do Oeste, a 3 quilômetros de Jerusalém, e ali passou a noite. Ao voltar de Betânia do Oeste para Jerusalém, Jesus estava com fome. Como observou uma figueira na beira da estrada, ele se aproximou em busca de um figo. Não tinha fruto nenhum nela, só folhagem. Então Jesus disse à figueira: Você será estéril para sempre e nunca dará figos. E a figueira ficou toda seca. Os apóstolos ficaram impressionados. Olha como tudo aconteceu tão rápido. Veja como a figueira está seca. Jesus então os orientou: Eu sei que vocês estão admirados como a figueira secou tão depressa. Não sejam como os fariseus, que se parecem com essa figueira. Ela parecia ter figos, mas não tinha. Tenham fé verdadeira. Se tiverem fé verdadeira, serão capazes de fazer mais do que eu fiz. Vocês poderão fazer com que todos os obstáculos sejam desfeitos. Na verdade, se orarem, crendo no que o Deus eterno pode fazer, vocês receberão o que pedirem. Naquela mesma semana, Jesus entrou de novo na área do templo e começou a ensinar. Alguns altos funcionários do templo se aproximaram dele e questionaram:
Como você ousa fazer o que fazes? Quem autorizou você a fazer essas coisas? Jesus respondeu: combinemos o seguinte: eu farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu responderei a sua pergunta que acabaram de me fazer sobre a minha autoridade. Vamos lá? Digam-me. Quando João Batista batizava, ele agia por conta própria ou a serviço do Deus eterno? E eles começaram a discutir entre si. Um deles fez o seguinte comentário: nós estamos em dificuldade. Se dissermos que João Batista estava a serviço do Deus eterno, Jesus poderá nos perguntar: então por que vocês não creram nele? Outro acrescentou: é verdade. Mas alguém ponderou: se dissermos que João Batista agiu por conta própria, ficaremos mal com o povo, porque acha que ele era um grande profeta. Por fim, os dirigentes religiosos se viraram para Jesus e responderam: nós não temos a resposta para a sua pergunta. Jesus, por sua vez, disse: do mesmo modo, não responderei. Eu não direi quem me autorizou a fazer o que eu faço. E os fariseus ficavam. Nesse contexto, agora estando em Jerusalém, Jesus contou 3 histórias sobre a missão que veio desenvolver no mundo. Na primeira história, Jesus falou sobre a importância da missão de João Batista. Era uma vez um agricultor que tinha 2 filhos. Ele chamou o primeiro filho e pediu: filho, preciso que você trabalhe hoje na lavoura. O filho se negou: hoje não, pai, eu não estou com vontade de ir. Só que o rapaz mudou de ideia e foi. Depois o pai chamou o outro filho e fez o mesmo pedido. O rapaz respondeu: conte comigo, pai. Só que diferente do combinado, ele não foi. Jesus se virou para o público e perguntou: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? A resposta dos ouvintes foi unânime: claro que foi o primeiro. Jesus então concluiu: é isso que está acontecendo. Os coletores de impostos e as prostitutas são como o primeiro filho. Eles estavam no caminho errado, mas mudaram de ideia e agora estão participando do evangelho da graça de Deus. Vocês são como o segundo filho. Vocês viram e ouviram João Batista trilhando o caminho da salvação, mas não creram. Os coletores de impostos e as prostitutas creram. Vocês não. Mesmo vendo como João Batista viveu, vocês nunca se arrependeram e nunca creram. E Jesus contou ainda uma segunda história. Era uma vez um fazendeiro que tinha muitas propriedades. Numa delas, formou um vinhedo. E ele foi cuidadoso. Cercou a área, preparou o tanque onde as uvas estavam prensadas, levantou a torre e arrendou o vinhedo a uns meeiros, que eram os agricultores que trabalhavam por um percentual da colheita. Tudo preparado e acertado, e o homem viajou. No tempo da colheita, ele enviou 3 funcionários para recolher a parte que lhe cabia. No entanto, os meeiros agarraram os enviados, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Sabendo disso, o proprietário enviou uma nova delegação, só que agora com mais funcionários. Aconteceu a mesma coisa e todos foram mortos. Por fim, o proprietário enviou seu próprio filho ao vinhedo. E achavam que os meeiros o respeitaram, pagariam o que deviam. No entanto, quando viram o filho do dono da propriedade, os meeiros decidiram matá-lo. E eles comentaram uns com os outros: opa, chegou o herdeiro dessa terra, vamos pegá-lo e matá-lo. Assim ficaremos com a herança dele para nós. E foi o que fizeram. Pegaram o rapaz, levaram-no para o mato e mataram. Jesus então perguntou: quando o proprietário for pessoalmente ao vinhedo, o que fará com aqueles meeiros? Seus ouvintes responderam: ele castigará os malvados com todo o rigor e entregará o vinhedo a meeiros honestos que acertarão as contas corretamente na hora da colheita. E Jesus continuou: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês ignoram o que está nas Escrituras. Foi graças ao rejeitado que veio para todos a salvação. O Deus Eterno fez isso com a maior maravilha de suas mãos. E Jesus prosseguiu: compreenderam? Eu sou o rejeitado que traz a salvação. O evangelho da graça de Deus é como o vinhedo da história que contei. O evangelho chegou a vocês, a oportunidade de vocês está passando. E o evangelho será entregue às pessoas que o aceitam e levam adiante. E por fim Jesus complementou: essa é a hora da decisão. Vocês vão me aceitar ou me rejeitar como Cristo? Quando ouviram a história, os dirigentes religiosos entenderam que Jesus falava sobre eles. E por isso decidiram que o prenderiam. Mas não o fizeram porque ficaram com medo da reação do povo para quem Jesus era um profeta. E aí os ânimos ficavam cada vez mais acirrados entre Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram os teólogos daquela época. E nós estamos chegando na última semana antes da crucificação de Jesus. E agora nós vamos caminhar para aquele que é o desfecho do Evangelho.
Jesus estava dizendo, eu vim primeiro para vocês, povo de Deus, os judeus. Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso que ele diz, o evangelho da graça de Deus vai ser aberto para todos, para quem crer. E ele chegou até nós. Esse evangelho é o evangelho da graça, a gente não fez nada por merecer, mas foi um favor imerecido. Amanhã, dia 8, não, hoje foi dia 8, amanhã, dia 9, Mateus 22 e 23, e eu espero por você, como dizia no programa que eu assistia quando criança, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, no horário que você está fazendo. Até lá, um ótimo dia para você, ótima noite, que Deus te abençoe. Fique com Deus.